Prezados irmãos e queridas irmãs, que Jesus nos abençoe. É sempre com alegria que temos oportunidade de voltar a esta casa, pelo menos uma vez por ano. Aqui estamos na Baixada Santista, visitando diversas casas espíritas, visitando a família espírita que tanto estimamos, amigos e irmãos de muito tempo. Nos recordamos de muitos amigos que visitavam Chico Xavier em Uberaba, participando daquelas inesquecíveis reuniões, desde os tempos da comunhão espírita cristã, mais tarde no grupo espírita da Prece, como também a Sombra do Abacateiro. E nesta noite, vamos aproveitar o tema que o Dr. Inácio Ferreira desenvolve por nosso intermédio na obra que escreveu em sua mais recente obra, Egos em Conflito. Inicialmente, nós gostaríamos de dizer que não raro culpamos a influência dos desencarnados pelo que nos acontece de negativo. Ou então apontamos a influência dos encarnados, daqueles que estão à nossa volta. Eles são culpados pela nossa intranquilidade, pelo nosso desassossego, pelo nosso desequilíbrio, pelo nosso insucesso. Às vezes até os culpamos pelo nosso fracasso na vida afetiva. Enfim, na doutrina espírita, costumamos muito pensar na ação dos obsessores. Dos obsessores, encarnados e desencarnados. Posto que, de fato, nós sofremos a influência dos desencarnados, como também, às vezes, somos chamados a viver através da lei de causa e efeito. Somos chamados a viver com espíritos pelos quais não temos laços de afinidade. Muitas vezes, eles não possuem laços de afinidade conosco. Ou somos nós que não possuímos laços de afinidade com eles. E não raro, levamos um tempo para descobrir essa falta de afinidade. Às vezes, a esposa leva algum tempo para descobrir que não tem muita afinidade com o esposo, e vice-versa. Às vezes o irmão leva algum tempo para descobrir que não tem afinidade com a irmã ou com o irmão, e vice-versa. Às vezes amigos estão juntos, também levam algum tempo para se revelarem como são,
ou para se mostrarem como não se mostravam antes. Porquanto é através da convivência, do relacionamento ao longo do tempo, que nós vamos nos mostrando como realmente somos. Às vezes, nos mostramos parcialmente, mas não completamente. Apenas ao longo do tempo é que determinados atritos vão surgindo, choques de opinião, outras pessoas entram em cena, outros espíritos com os quais não contávamos aparecem, surgem, espíritos que às vezes se intrometem no relacionamento do casal, no relacionamento da família, no relacionamento das pessoas em geral, no nosso relacionamento. Espíritos que surgem, que não encontramos em nossos primeiros anos de vida, mas que vamos reencontrar daí a 20, 30 anos, quando estamos com 30, 40 anos, 50, às vezes 60, aqueles espíritos surgem, aparecem, eles se aproximam, Nesta obra, o Dr. Inácio Ferreira, na obra Egos em Conflito, ele procura falar a respeito da auto-obsessão. Ele procura dizer que às vezes somos atormentados por nós mesmos. Às vezes somos atormentados pelos nossos próprios pensamentos, pelos nossos próprios sentimentos, pelos nossos próprios desejos, pelas nossas próprias inclinações. Achamos que a retomada do equilíbrio está, por exemplo, na doutrinação do espírito obsessor, ou que a retomada do equilíbrio pode estar no nosso afastamento daquela pessoa que nos perturba, daquele instrumento da nossa falta de paz. E pensando assim, deixamos de combater em nós os nossos deslizes, as nossas imperfeições, porque estamos sempre procurando alguém para apontar como culpado. Estamos sempre procurando alguém para apontar como culpado. Nós não admitimos que a fragilidade pode ser nossa. Não admitimos que o espírito obsessor possa ser nós mesmos, através dessa chamada auto-obsessão. No livro No Mundo Maior, de André Luiz, psicografado por Chico Xavier, no capítulo 3º, intitulado Casa Mental, há um estudo muito interessante, um estudo psicológico feito à luz da doutrina espírita,
portanto, à luz do Evangelho do Cristo. André Luiz conversa com o instrutor Calderaro, um espírito de alto saber e de elevado conhecimento. E o espírito de Calderaro diz a André Luiz que nós moramos num castelo de 3 andares. Ele diz assim: nós não possuímos 3 cérebros, nós possuímos um único cérebro, mas que, no entanto, pode ser comparado a um castelo de 3 andares. E ele diz: no primeiro andar fica o subconsciente, ou também conhecido inconsciente, subconsciente ou inconsciente. No primeiro andar, digamos, na base do cérebro. No segundo andar fica o consciente, e no terceiro andar o superconsciente. Então vejamos, moramos num castelo de 3 andares. Na parte posterior do cérebro, representado pelo nosso sistema nervoso, está o porão da individualidade, chamado porão da individualidade, ou seja, o arquivo, as nossas existências passadas. Todas as nossas experiências vão ficando arquivadas, guardadas, vão ficando nessa espécie de arquivo morto, conforme ontem falamos no programa com o Jadir, mas que na realidade é um arquivo vivo. Toda e qualquer experiência, ela fica armazenada no subconsciente. O consciente é representado pelo córtex cerebral, simboliza o presente. O subconsciente é o passado, o consciente é o presente. O superconsciente, representado pelos lobos frontais, é o futuro. De sorte que nós trazemos dentro de nós o passado, o presente e o futuro. Nós trazemos dentro de nós o passado, o presente e o futuro. Ou, em outras palavras, trazemos dentro de nós o ontem, o hoje e o amanhã. O ontem é o já vivido. O hoje é o que está sendo vivido. E o amanhã é o que ainda viveremos. Passado, presente e futuro. Vejamos bem. Através do consciente do hoje, nós estamos adquirindo experiências. A cada minuto que passa, essas experiências vão sendo armazenadas onde? Elas fazem parte do ontem. Por exemplo, é como se nós tivéssemos manhã, tarde e noite. Como se tivéssemos manhã, tarde e noite. Eu vivenciei determinadas experiências no período da manhã,
essas experiências estão guardadas, porquanto nada se perde. Nada se perde do nosso aprendizado. Eu estou vivenciando experiências agora. Nós aqui estamos participando de um momento chamado presente. Nós estamos participando de um momento de aprendizado, para que o nosso amanhã possa ser melhor. Então vejamos. Vamos imaginar uma casa sendo construída. O alicerce está enterrado no chão. É o subconsciente. As paredes, o consciente, o superconsciente, o telhado, o teto. Nós somos uma casa em construção. O espírito é uma casa em construção. Mas segundo o Dr. Inácio Ferreira, já vivemos muitas vidas, não sabemos quantas. Viveremos para sempre, mas nós fomos criados num determinado momento. Fomos criados simples e ignorantes. Fomos criados num determinado momento. Já vivemos muitas vidas. Nós não nascemos agora. A doutrina espírita é a doutrina da reencarnação. E o Espiritismo nos fala que o espírito vem realizando uma peregrinação ao longo dos milênios. A alma dorme na pedra, sonha no vegetal, agita-se no animal, acorda no homem, sublima-se no anjo. Nós começamos lá no reino mineral, na condição de princípio. Começamos no reino mineral. A alma dorme na pedra, como os espíritos disseram a Allan Kardec. Em O Livro dos Espíritos, tudo se encadeia no universo, do átomo ao arcanjo, que por sua vez também começou por ser átomo. Os espíritos disseram a Kardec: tudo se encadeia em a natureza, do átomo ao arcanjo, que por sua vez também começou por ser átomo. Nós estamos peregrinando, somos espíritos em transição, estamos em constante mudança, estamos aprendendo, estamos caindo, estamos nos levantando, estamos adquirindo discernimento, despertando valores, despertando as nossas qualidades. Acontece, porém, que tudo aquilo que já foi vivenciado por nós, permanecendo no arquivo do subconsciente, nos influencia. Nós somos influenciados pelo nosso subconsciente. Já vivemos muitas vidas, repetimos. Já podemos ter vivido em muitos países. Pertencemos a diversas culturas. Já acertamos, mas já erramos muito. Todavia é mais provável que tenhamos errado mais do que acertado. É mais provável que tenhamos errado mais do que acertado. Porque se tivéssemos acertado mais do que errado, provavelmente não encontraríamos na situação espiritual em que nos encontramos.
estaríamos habitando um mundo de provas e expiações que até ontem era um mundo primitivo. E que, sendo um mundo de provas e expiações, ainda conserva traços do mundo primitivo. Porque nós observamos muitos acontecimentos na Terra que nos induzem a crer que existem traços do homem primitivo, traços marcantes em muitos de nós. A guerra, por exemplo, é um traço de primitivismo. A indiferença ante aqueles que morrem de fome, e segundo a ONU, nós, sobre a Terra, nós somos 7 bilhões e 200 milhões de habitantes. 1 bilhão está passando fome. É um traço de primitivismo. O preconceito de qualquer espécie, o preconceito social, o preconceito racial, é um traço de primitivismo. A guerra em nome da fé, em nome da religião, é um traço de primitivismo. Então a verdade é que a humanidade como um todo, claro, existem exceções. Existem espíritos que são exceção à regra. Espíritos que conhecemos bem, Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, Chico Xavier, Dr. Bezerra de Menezes, por aí afora. Esses missionários, esses luminares da espiritualidade, foram exceção à regra, embora ainda não espíritos perfeitos. Embora ainda não espíritos perfeitos. Mas a verdade é que possivelmente temos errado mais do que acertado. Talvez não nesta existência atual, felizmente. Talvez não nesta existência atual, felizmente. Talvez nesta existência não tenhamos matado. Talvez nesta existência não tenhamos roubado. Talvez nesta existência não tenhamos corrompido. Talvez nesta existência não sejamos corruptos. Talvez nesta existência, mas e no passado? E no passado, quando o homem era muito mais incivilizado? E no passado, por exemplo, há 2000 anos atrás, não faz tanto tempo assim, 2000 anos não é nada. É uma fração de tempo, como dizia Chico Xavier. Diante da eternidade, por exemplo, diante da idade do universo, porquanto estima-se que o universo tenha por volta dos 15 bilhões de anos. 2000 anos diante 15 bilhões de anos. 2000 anos deixa. Mas há 2000 anos atrás, no tempo do Cristo, a lei que prevalecia era do olho por olho, dente por dente. Era a lei que prevalecia. E era já um avanço, hein? Significava um progresso. Olho por olho, dente por dente. Quando Jesus veio e disse que nós deveríamos amar os inimigos, as pessoas ficaram loucas. Esse homem é louco. Esse homem tem que morrer. Esse homem está me mandando amar os inimigos. Ele está me mandando
Ele está dizendo que eu devo perdoar não só 7 vezes, mas 70 vezes, 7 vezes. Esse homem está dizendo que a quem me pedir a túnica eu devo dar a capa também. Ué, o que esse homem está querendo? Vai para a cruz, morte. Morte porque eu não tolero ouvir este homem falar, porque minha consciência não aguenta. Já que ele não cala a boca, vamos fechar a boca dele. Ele fica falando que a gente tem que amar os inimigos. Se alguém me der um tapa na cara, eu tenho que oferecer o outro lado. Que história é essa? Não, esse homem tem que calar a boca. Não faz muito tempo, tem 2000 anos, que nós todos éramos adeptos, ou quase todos adeptos da lei do Talião, a lei mosaica. Olho por olho, dente por dente. Não é? Nós ainda não tínhamos ouvido Gandhi dizer: olho por olho e todo mundo vai terminar cego. Eu, como dentista, posso dizer dente por dente, vai terminar todo mundo de dentadura. Porque se for assim, olho por olho, vai todo mundo terminar cego mesmo. Você vem em casa e pisa, não tem perdão não, eu vou te pisar também. Bom, acontece que essas nossas experiências, elas estão armazenadas no nosso subconsciente. Porque a questão é o seguinte: nós somos uma individualidade que já tivemos diversas personalidades. Eu sou uma individualidade sem nome. Eu sou uma individualidade sem tamanho. Eu sou uma individualidade sem corpo. Eu sou uma individualidade sem sexo. Eu sou uma individualidade, eu sou espírito. E o espírito não tem cor, não tem tamanho, não tem sexo, não tem raça, não tem nada que o defina. Os espíritos disseram a Allan Kardec. Acontece que a encarnação, quando nós nascemos, nós adquirimos uma personalidade. Uma personalidade. Por exemplo, na atual encarnação, eu estou aqui animando, que eu sou um personagem. Qual é o meu nome? Carlos Antônio Macedo. Que tem uma altura, olhos não sei que cor, cabelos não sei que cor, porque estão tingidos. Não sei que cor. E vamos por aí agora. Tem uma identidade, CPF, porque quando a gente nasce, a gente é carimbado. O pai e a mãe carimbam a gente na testa. Primeiro abre as pernas para ver se é do sexo masculino ou do sexo feminino. Ah, é mulherzinha. É mulher. É do sexo feminino. O corpo e o espírito, nós não sabemos. E o espírito? Ah, é do sexo masculino. Bom, nasceu carimbado. Mas, e as tendências, as inclinações e tudo mais, que nós não vamos discutir agora. Essas nossas personalidades, por exemplo, diz André Luiz, e a ciência também comprova, ainda não temos assim dados que nós podemos considerar matematicamente aceitáveis e corretos. Mas diz André Luiz que o homem está lidando com a razão, o ser humano, o homem, o gênero, o homem, espécie humana, está lidando com a razão há cerca de 40 mil anos.
Ou seja, faz 40 mil anos que nós deixamos de ser pedra, deixamos de ser flor, deixamos de ser macaco. Há 40 mil anos estamos lidando com a razão, com a inteligência. Uma pergunta: quantas vidas já teremos vivido ao longo de 40 mil anos aproximadamente? Eu tenho todos os nomes, vocês podem me chamar de João, de Maria, eu respondo. Eu já devo ter sido João, Maria, Rosa, Pedro, Paulo, Madalena, e vai por aí afora. Isso, porque nós já tivemos diversas personalidades. Bom, essas personalidades são experiências que vão ficando no subconsciente, no porão da individualidade e influenciando no nosso presente. Ou seja, os meus hábitos antigos, que Paulo chamava de homem velho, os meus hábitos antigos lutam para não ceder aos novos hábitos que eu quero conquistar, que eu preciso conquistar, porque senão eu não evoluo. Agora, vocês já imaginaram extirpar da alma um hábito arraigado? A gente às vezes não consegue deixar de tomar Coca-Cola, não é verdade? É verdade. Às vezes a pessoa, você escuta, você é diabética, não come doce, mas eu não aguento. Você está com a glicose alta, não come doce, mas eu não aguento. Eu não posso ver doce, eu fico assim, tomada. Ou tomado. Agora imaginemos hábitos antigos. Foi por isto, há uma mensagem de Emmanuel, que é um poema, no livro Caminho, Verdade e Vida, uma mensagem de Emmanuel intitulada Madalena, em que Emmanuel estuda o porquê de Jesus ter aparecido primeiro a uma mulher, e a uma mulher considerada pecadora, a Madalena. E Emmanuel fala assim: é porque Madalena havia conhecido os hábitos difíceis de serem extirpados da alma, e ela havia se renovado, ela ressurgira, ou seja, ela ressuscitara. Tanto é assim que uma vez o irmão José escreveu uma mensagem intitulada assim: Os Dois Ressuscitados. Porque Jesus ressuscitando da morte, mas Madalena também havia ressuscitado. Uma ressurreição moral, que é uma coisa difícil. A ressurreição moral é uma coisa muito difícil. Muito difícil nós nos libertarmos de determinados vícios, de determinadas tendências, de determinadas inclinações que foram se solidificando em nós ao longo de muitas existências. Por exemplo, é uma questão muito difícil a chamada disciplina verbal. É uma questão muito difícil a gente abrir a boca para falar só o que é positivo. Às vezes a gente promete para a gente mesmo: de hoje
em diante eu não falo mais mal de ninguém, mas tem aquela vizinha, ela é uma tentação. Sabe, eu não quero falar mal de ninguém, e mesmo, eu não estou falando mal. Eu só não estou falando mal, só não está falando bem. É um exemplo corriqueiro, um exemplo simples, é um exemplo corriqueiro. Essa questão, por exemplo, de mentir, não é? Exemplo, uma questão de mentir. A gente mente sem querer. Olha, a gente mente sem ver. Quando a gente vê, já mentiu. Quando vê, já mentiu. Quer dizer, é um hábito. É um hábito. O hábito de ver o que é negativo, de ver o que é negativo, o hábito de falar o que é negativo, o orgulho. Aí nós vamos para as virtudes e para os vícios, né? O orgulho, o egoísmo. O egoísmo. Daí que vem a palavra ego. O egoísmo é o culpa-personalidade. O egoísmo é aquele que acha que o mundo tem que girar à sua volta. E ele não está nem aí pelos possíveis prejuízos morais e materiais que ele ocasionar às pessoas. Tem muitos pais egoístas. Criam os filhos para si. Criam os filhos para si. Não criam os filhos para a vida. Não criam os filhos para o mundo. Eu conheci casos assim. Eu conheci casos de obsessão de encarnado para encarnado, que era uma mãe que obsidiava a filha. A filha não podia namorar, não podia pensar em casamento, porque a mãe é para cuidar de mim. É para cuidar de mim. Não podia namorar, não podia olhar o moço, não podia sair na rua. Aquela moça era uma flor que foi murchando. Por último eu via ela seca. E a mãe sugando. A mãe desencarnou. Mas a mãe desencarnou e deixou ela doente. O que acontece? A mãe desencarnou depois de algum tempo e a deixou doente, espiritualmente. Até hoje ela vive sozinha, doente. Ela não está mais com a presença física da mãe, mas na cabeça dela, aquela influência obsessiva vai custar a passar. Provavelmente ela vai ter que desencarnar, reencarnar para esquecer, e Deus ajude que ela reencarne uma outra mãe, porque se ela reencarnar da mesma mãe, é verdade. Olha, pessoas falam assim, qual que é a prova da reencarnação? Diz, olha, a reencarnação não precisa de prova, é a lógica. A lógica comprova a reencarnação, a lógica da vida. Não precisa de prova, não. Essa moça, por exemplo, que não viveu para viver em função da mãe, e que ainda hoje vive sozinha, será que ela vai ficar com a vida eternamente estragada? Não, ela vai desencarnar. Coitada, ela vai desencarnar assim. Pelo que eu a vejo andar pelas ruas, está cada vez mais seca, velhinha, e é jovem ainda. Ela deve ter uns 50, jovem ainda, mas não se realizou em nada que a mãe deixou. A mãe deixou. Ela vai desencarnar, vai voltar à terra, a misericórdia divina vai ajudá-la. Vai falar, não, você vai reencarnar longe, você vai ter uma outra mãe. Uma outra mãe. Porque se reencarnar da mesma mãe, é possível que o processo venha a se repetir.
aquele processo de vampirismo, que era o vampirismo, esse processo vem a se repetir. Então, prezados irmãos, o que nós queremos dizer é que nós temos que tomar um cuidado muito grande com a chamada auto-obsessão. Vocês querem ver uma coisa? Os nossos pensamentos e os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, de onde é que eles nascem? De onde os nossos pensamentos emergem? Porque às vezes o pensamento surge sem que tenha sido elaborado. E a gente diz assim: não, isso é o espírito que está aqui. Pode ser. Sim, pode ser. Pode ser. Ah, não, isso é telepatia. Pode ser. Porque a mente é uma antena muito poderosa, captando sinais. Mas pode ser também que seja um de seus egos, uma de suas personalidades, falando com você. Pode ser uma ideia escapando, emergindo, um hábito emergindo, pode ser uma tendência, uma inclinação emergindo de você. Pode ser. Pode ser que você esteja sendo obsidiado por você mesmo, por você mesmo, porque nós somos obsidiados. Por exemplo, aqueles que, conforme o exemplo que nós citamos aqui, né? Aqueles que gostam muito de doce, eles não são obsidiados pelo vidro de doce. Eles são obsidiados pela vontade de comer doce, pela vontade própria. Não é o pote de doce de leite que fala assim: vem aqui. Não é? É a vontade que a gente sente. E é interessante essa vontade. Essa vontade, gente, é ditada pela nossa condição genética, pela nossa condição biológica. Isso está nas nossas células. Até a ciência agora está comprovando, porque a célula também tem memória, a ciência falando a respeito das células que já se habituaram a ser gordinhas. E quando a pessoa entra no regime, elas acionam mecanismos. Vejamos como nós ficamos em luta até contra o nosso próprio corpo. Nós lutamos até contra o nosso próprio corpo. Não lutaríamos contra ideias negativas? Ideias negativas. Por exemplo, certa vez, lá em Uberaba, uma mãe foi visitar Chico Xavier. E ela levou um filho nos braços. E o menino era tetraplégico. Era um menino pequeno. Estava aí já com seus 7 anos de idade, mas tetraplégico, também mudo e cego. Ele só ouvia, só conseguia ouvir. Ela foi até Chico Xavier buscar uma palavra, um conforto, alguma coisa. Aí o Chico disse a ela: minha filha, eu disse a ela de uma maneira que o menino não escutasse, porque o menino estava no colo dela e ele estava escutando. Ele tinha reações que demonstravam que ele escutava. O Chico disse a ela: minha irmã, Emmanuel está dizendo aqui que ele se trata de um espírito que em muitas existências adquiriu o hábito do suicídio.
do suicídio e do crime. Em muitas existências era assim: ele matava alguém e depois se suicidava. Ele matava e cometia suicídio. Não havia solução para ele. A solução que a espiritualidade amiga encontrou foi colocar um corpo como esse, no qual ele só pode ouvir, para renovar as ideias. Então a senhora deve conversar muito com ele, porque ele ouve tudo, para que ele possa renovar as ideias e mudando os pensamentos. Porque ele nasceu assim neste corpo, porque se ele quiser, por exemplo, saltar de um abismo, ele não pode. Se ele quiser correr e se atirar debaixo das rodas de um veículo, ele não pode. Se ele quiser pegar um revólver para dar um tiro em alguém, ele não pode. Se ele quiser tomar um copo de veneno, ele não pode. Então ele reencarnou assim, por ação da misericórdia divina. E a senhora deve começar. Vejamos bem, a pessoa às vezes adquire até esse hábito de ser criminoso, de ser delinquente, de ser malfeitor, de usar droga, de traficar, de estuprar. São hábitos. São hábitos difíceis. Isso vai ficando subconsciente. Então a pessoa reencarna em determinada idade, não se sabe qual, é variável. Pode ser às vezes com 9 anos, 10 anos, 11 anos, 12 anos. Pode ser às vezes com 18, 19, 20 anos. A gente fala assim: nossa, houve uma mudança de personalidade. Não houve uma mudança de personalidade. O que acontece é que vamos dizer, aquelas conquistas negativas, elas afloraram, elas se mostraram. Isso não tem idade. Isso pode acontecer até com pessoa idosa. Foi o que Jesus nos disse, que nós deveríamos vigiar e orar, para não cairmos em tentação. O que significa não cair em tentação? O nosso subconsciente está cheio de tentação. Não cair em tentação também pode ser interpretado assim: não cair o consciente para o abismo do inconsciente. Não cair em tentação. Não cair em tentação. Interessante. Portanto, o Dr. Inácio tem razão quando ele diz: nós temos muitos egos em conflito, muitas personalidades dentro de nós que estão entrando em conflito e se manifestam agora em nós na vida presente. Às vezes a pessoa fala assim: eu estou com determinado trauma, eu tenho uma determinada frustração, eu estou com isso, eu estou com aquilo, eu estou com um problema íntimo, eu estou com isto, eu estou com aquilo. Isso muitas vezes não é do espírito. O espírito obsessor é como o Dr. Inácio fala com a gente: o espírito obsessor, ele bate na porta, ele bate. Se você não abrir a porta, nada feito. Se você não abrir a porta para o espírito obsessor, não tem obsessão. Mas se o espírito obsessor bate na porta e você destranca a porta e convida para entrar, aí ele faz a festa. Aí ele vai fazer a festa.
É por isso que todos os espíritos, quando estudam o problema da obsessão, eles nos dizem que a obsessão toda obsessão é consentida. Nós permitimos pela nossa invigilância e pelo nosso inconsciente. Mas a pessoa diz, mas eu não estou permitindo isso não. O seu inconsciente às vezes está. Você não percebe, mas está. Os seus pensamentos ocultos, aqueles pensamentos que você tem no dia a dia. O doutor Inácio diz assim, meu filho, se pensamento fosse uma coisa visível na terra, a terra seria um ciclo de horrores. Se pensamento fosse uma coisa visível, nós estávamos perdidos. A gente acha que não é visível, mas é. Porque a gente não vê a imagem da televisão no acha, mas ela chega lá dentro de casa no aparelho. A gente não escuta o som passando, mas ligou o aparelho, capta. Nós achamos que os nossos pensamentos e os nossos sentimentos não se tornam visíveis para os outros, mas se tornam. De uma maneira inconsciente eles se tornam. E é nessa luta que nós estamos. E nós gostaríamos de encerrar as nossas considerações dizendo que a proposta do Espiritismo na revivescência do Evangelho de Jesus é uma proposta para que nós possamos adquirir novos valores, para substituirmos aqueles valores antigos, para nós podermos dizer como Paulo de Tarso, quando escreveu a sua epístola, aquele que está em Cristo, nova criatura é. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. Porque como fala Emmanuel, o Evangelho de Jesus é um figurino. Ou é um figurino para que nós possamos, através desse figurino, nos tornarmos um novo modelo. Escolher um novo modelo. E esse modelo é traçado pelo Cristo. Está aqui. É um figurino do Evangelho. Um figurino, quando você vai fazer uma roupa, você vai mostrar o figurino, não é? Vai lá, mostrar o figurino e o modelo. Olha, eu quero a roupa, esse modelo aqui. E vem na costureira para cortar o pano. Jesus é como se fosse um divino alfaiate. Para cortar o pano, e a gente cortar o pano velho, para a gente surgir como um homem novo, de forma que essas nossas personalidades antigas não continuem a ter domínio sobre nós, não continuem a nos escravizar. É muito sério. As coisas são muito sérias. Que Jesus, pois, possa nos abençoar, possa nos fortalecer, e nós devemos agradecer muito aos espíritos amigos e a uma casa como esta, a casa de Maria Márcia, porque é numa casa como esta que nós temos oportunidade de aprender o que necessitamos aprender e de começar a acordar desse sono pesado, acordar desse sono pesado ao longo de muitas existências e achar que religião é um negócio que a gente faz com Deus para que Deus nos aceite no céu. Religião não é um negócio que a gente faz com Deus. Nós não estamos aqui só para recebermos um passe e nos vermos livres das más influências.
Essas más influências estão dentro de nós, principalmente. Nós estamos aqui porque o Espiritismo é processo libertador de consciências. E nós estamos aqui porque Jesus falou: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Libertará do quê? Do fanatismo, do preconceito, da ignorância. E a verdade vos libertará. Mas esta liberdade tem um preço. É o conhecimento da verdade. E esse conhecimento da verdade também tem um preço. Nós temos que abrir mão de pré-conceitos. Nós temos que abrir mão de muita coisa que tem nos feito a cabeça até agora de maneira equivocada. Muita paz e que o Senhor nos ampare.